Olá, quero através dessa mídia falar com as mulheres e também com os maridos, dando um tema que eu aqui classifico como a liderança do marido, como doação e serviço, e a submissão da esposa como uma atitude de amor. Quero repetir, a liderança do marido como doação e serviço, e a submissão da esposa como uma atitude de amor. Mulher, sem o quanto é polêmico abordar um tema como este, da submissão, que tão controverso, já que no imaginário feminino secular, a submissão é sinônimo de escravidão, de subserviência burra e alienante. Mas quero fazer uma abordagem sobre a submissão numa perspectiva bíblica e dizer, como defensor que sou do valor da mulher, pois vez ou outra eu tenho sido convidado para palestrar em eventos organizados por mulheres, onde sempre tenho ministrado com um discurso consciente, maduro, mostrando-me conhecedor da dimensão e, de certa forma, conhecendo um pouco do mapa da alma da mulher e, baseado nisto, exaltando as suas potencialidades. E até mesmo porque a primeira mulher que põe os olhos na organização das minhas palestras, dos meus sermões, principalmente quando vou falar para a mulher, é a Raquel, a minha esposa, que há 34 anos tem provado de mim a qualidade de um marido que a tem amado, respeitado e tem buscado encaminhamentos de ordem prática para viver no nosso casamento tudo aquilo que Jesus Cristo me ensinou. E jamais quero te dizer, inclusive, que você fique tranquila, você que é mulher, que você aquiete seu coração, porque eu jamais diria algo que fosse provocar qualquer ferida em seu coração. Pois o que defendo é o valor de um mandamento bíblico que diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo. É o que está dito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, de 22 a 29, que eu quero ler para você. Diz o texto: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Querida esposa, depois desse texto que acabamos de ler, quer dizer que nada há de aviltante na submissão, pois a submissão não consiste numa obediência impensada, ou em alguém que não tenha o direito de voz, em alguém que seja tapete para ser pisado, ou que viva sob o domínio tirânico do homem, mas sim uma grata satisfação do seu cuidado. E quando falamos em submissão, devemos nós, marido e mulher, libertar a palavra submissão
de associações emotivas, né, e penetrar no seu significado essencialmente bíblico. Porque se a liderança do marido tem como modelo as referências, né, da liderança de Cristo, o resultado será o de uma esposa submissa ao marido, né, longe de depreciar o valor da dignidade e da condição da mulher. Servirá esta submissão para promovê-la e enriquecê-la nos seus valores pessoais. Portanto, a liderança do marido deve expressar sempre cuidado afetivo, não controle. Responsabilidade para com as carências femininas, não domínio hierárquico, mas com um tratamento de igualdade, nunca de inferiorização. E tal igualdade na relação conjugal, porém também não deve ser confundida, não é, com igualitarismo, ou seja, ela pressupõe sempre uma diferenciação de funções, pois a afirmação de que somos iguais não é incompatível com a afirmação de que somos também diferentes. A liderança do homem, portanto, expressa cuidado e não controle, responsabilidade e não domínio, doação e serviço, não senhorio. Por isso que estou falando para as mulheres, mas também para os maridos. E, sob a ótica e perspectiva neotestamentária, a submissão nas relações familiares deve ser sempre mútua, independente das funções, né, dos papéis assumidos na estrutura familiar. O exercício da autoridade do marido também jamais pode ser confundido com domínio ou tirania, pois como pessoa, nenhuma criatura humana deve ser manipulada, dominada, instrumentalizada ou coisificada. Toda pessoa que é investida de autoridade deve exercê-la não com tirania e repressão, porque na epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5:3, está dito o seguinte: nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas sobretudo como Deus quer. Aí ele completa, de boa vontade. Então, quer dizer, o exercício da autoridade divina deve ser uma expressão de serviço e amor. Deve ser também sempre promotora de liberdade e crescimento pessoal, nunca de castração e alienação. Portanto, a autoridade do homem na família jamais pode ser confundida com dominação ou autoritarismo. Principalmente o autoritarismo arbitrário, né? A liderança e o exercício da autoridade paterna, gente, não são outras coisas senão um gesto de amor. E quero repetir, a liderança e o exercício da autoridade paterna não são outra coisa senão um exercício de um gesto de amor. E a submissão, por sua vez, não consiste numa dependência infantil e alienante. Por quê? Porque alienação, gente, significa viver uma vida definida e programada sempre por outros, onde as funções e os papéis não possuem nenhum significado ou conteúdo pessoal. Quando a relação é marcada por uma excessiva dependência infantil, os nossos filhos acabam por assumir aspirações e caminhos que se encontram totalmente divorciados da sua potencialidade, da sua autenticidade pessoal e diametralmente oposta ao projeto de vida que Deus preparou e idealizou para eles, para os nossos filhos. O exercício da autoridade na família, então, jamais poderá inibir ou sufocar a pessoalidade ou a identidade daquele que se submete. Antes, porém, deverá potencializá-lo e dinamizá-lo em direção à sua própria pessoa. O pai, o marido, é uma autoridade representativa de Deus. Ele não pode esquecer isso. Portanto, essa autoridade deve ser exercida não com machismo, e sim com criacionismo,
não é? Uma autoridade não de uma forma egoísta, mas uma autoridade que trabalhe em prol do outro, porque apesar de sermos iguais, não significa que somos idênticos. Quando percebemos essa diferença entre macho e fêmea, será muito mais fácil sermos sensíveis ao cuidado do nosso cônjuge. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É o que diz o texto de Efésios 5:27. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo que Cristo faz questão de apresentar a sua esposa, que é a igreja, sem manchas, sem rugas, sem defeitos. E, a exemplo de Cristo, maridos, devemos também não expor a nossa esposa a situações que a levem ao estresse, à ansiedade, ao choro. Pois tudo isso pode causar doenças, como já está provado cientificamente que uma mulher que vive amargurada, ansiosa e chorando o tempo inteiro, muito corre riscos de contrair doenças de pele. Você sabia disso? Eu, por exemplo, particularmente, tenho evitado criar situações que entristeçam a minha mulher, a Raquel, assim como tenho também validado os seus sentimentos e procurado ser o mais terno possível para oferecer a Raquel, em minhas atitudes, um eixo de segurança para a sua vida. Mas o que tenho observado em minha poimênica de aconselhamento pastoral é que em nossos dias existem muitos maridos crentes, pasmem, irmãos, adoecendo as suas mulheres por ter um marido tirânico, que vive tratando a sua mulher aos berros, às vezes por causa de um ventilador que ficou ligado, que a esposa esqueceu, uma lâmpada que foi esquecida acesa. E às vezes, por causa de uma comida que foi diminuída do sal, ou mesmo por a esposa, já nas suas tarefas estafantes do lar, não tenha passado aquela camisa que ele pediu. E por muito menos, amados, esses maridos tiranos promovem verdadeiros massacres psíquicos em suas amadas, tornando a sua existência marcada pela dor, provocando então feridas profundas em seus corações. Não gosto nem de pensar em submeter a minha esposa, a minha amada, a essas questões. Isso, irmãos, é uma tragédia. E, infelizmente, no meio cristão, tem maridos que não estão sabendo amar as suas mulheres como Cristo mandou que amasse.